Olá, nesse vídeo aqui nós vamos te mostrar que quando você resolve mudar aquilo que não tá servindo mais na sua vida, o universo todo, Deus, Alá, seja lá no que você acredita, começa a te dar sinais e te levar pro caminho que você tem que seguir para conseguir aquilo que realmente você quer. Então, hoje nós vamos contar um pouquinho da nossa história, que foi uma história meio muito louca, bagunçada, para você ter a certeza de que quando você Decide, as coisas vão se encaminhando e tudo acontece de uma melhor forma. como dizem por aí, parece que tudo conspira a favor. Na verdade, tudo já tá conspirando, é a gente que não percebe. E a gente tá escolhendo, às vezes, o caminho que não era o melhor. Então fica com a gente que a gente vai te contar um pouquinho da nossa história, como a gente se conheceu, pra você ver que realmente tudo é possível. Eu sou o Fábio. E eu sou a Luana, e nós somos Casal Consciente. Como foi nossa história? Foi uma história muito louca. E eu vou contar um pouquinho. Eu me sentia... Então vai. Eu me sentia meio perdida, né? Tinha muitas coisas na minha vida que eu já tinha consciência que eu precisava mudar, que eu tava postergando, só que eu não sabia como. Eu já tinha conhecimento dessa palavra, autoconhecimento, e eu tava buscando entender alguns sentimentos, algumas coisas que aconteciam na minha vida que me traziam tanta dor, mas que, por achar que aquilo era normal, eu não dava muita importância. Até que, por um determinado motivo, que tem um outro vídeo contando detalhadamente isso pra vocês, eu entendi que eu precisava mudar alguma coisa na minha vida porque tava tudo muito sério. E aí eu comecei a buscar o autoconhecimento, então eu comecei a ir em várias palestras, só assistia palestra o tempo todo no YouTube, enfim. E aí, um dia estava eu na minha casa, meia-noite mais ou menos, olhando o Facebook, tava sem o que fazer, lá, pesquisando no Facebook. E aí, rolando, né, as postagens, eu vi uma palestra que dizia algo sobre como ter uma vida plena. E não sei, aquilo me interessou. E aí eu me inscrevi, era uma palestra gratuita, e isso era uma segunda-feira, e a palestra aconteceria na terça-feira. E adivinha quem era a palestrante? Tcharam! Qual a probabilidade de me casar com um palestrante, sendo que na época a minha vida era toda diferente. Enfim. E aí, o mais engraçado é que eu me inscrevi e inscrevi minha mãe. E esqueci de falar pra ela que eu tinha inscrito ela nessa palestra também. No outro dia, esqueci, fui trabalhar, normal. E na hora do almoço eu recebi a confirmação, né? Se eu ia ir nessa palestra, e eu falei que sim, eu lembrei que não tinha avisado minha mãe. E quando eu liguei pra ela, pra avisar, ela falou: ah, então é isso, porque eu recebi essa confirmação dessa palestra, e eu já liguei lá falando um monte, porque eu não tinha me inscrito em nada, que eles estavam tudo maluco, que eu não queria ir em seita nenhuma, se era coisa de religião. Então, também existe muita confusão. Eu já recebi um ataque da sogra sem conhecer ela. Sem conhecer, olha como essa história já começa engraçada, né, hoje. E aí ele explicou pra ela, disse que não, e eu também expliquei o que era, e a gente foi nessa palestra. E foi uma palestra muito interessante, muito intensa, que mexeu verdadeiramente com algumas questões internas que eu tinha. E essa palestra ela tinha uma continuação, que foi na quinta-feira. E era um dia frio pra caramba, e mesmo assim, como aquilo tava me remoendo, nós fomos novamente. E aí lá, o Fábio tinha um outro curso também, né? Além dessas palestras, ele dava um outro curso, e eu resolvi me inscrever. E esse curso era mais profundo ainda que a palestra e me revirou por inteira. E aí eu consegui entender, né, alguns mecanismos que estavam acontecendo dentro de mim. E resolvi criar coragem para tomar algumas atitudes que eu já sabia há um tempo que eu precisava tomar, mas que eu não conseguia, porque eu tinha alguns medos, tinha alguns traumas, tinha uma insegurança muito grande. E aí eu resolvi tomar as atitudes que eu precisava, tomei essa coragem, fiz o que tinha que ser feito. E é claro que tudo não ficou bem, né? A gente às vezes acha que quando a gente resolve alguma coisa, no minuto seguinte tudo vai sair estrelinhas, tudo vai virar mágica, e não é assim. A gente tem um período pra gente se entender, se compreender, entender a mudança, aceitar o luto muitas vezes de algumas atitudes que a gente tem. E aí, eu fiquei em luto um tempo, fiquei sem falar com ninguém por um tempo,
E ele e a equipe dele, eles mandavam mensagem pra saber como as pessoas estavam e tudo mais, fazer um pós. Porque era um treinamento onde mexia muito com o nosso emocional, onde a Sim. gente se deparava com algumas coisas que a gente nem tinha noção de que a gente tinha, alguns sentimentos, algumas mágoas, alguns ressentimentos. Sim. Então sempre a gente mandava uma mensagem, ou então entrava em contato com a pessoa, como é que você tá, como é que você tá se sentindo, né? Porque isso mexia bastante com o nosso emocional. E aí eu fiquei sem responder, não queria saber de ninguém, eu queria ficar comigo e só aquilo, porque eu não tava me entendendo ainda. E aí depois de algum tempo, passaram-se algumas semanas, eu resolvi responder, né, comentando que tinha acontecido muitas mudanças na minha vida em tão pouco tempo e tudo mais, explicar alguns sentimentos. E daí, quem recebeu essa mensagem foi ele, né? E aí a gente começou a conversar. Ele começou a explicar algumas coisas pra mim que eu não entendia muito bem, e eu comecei a me conhecer melhor. E aí depois teve um encontro, né, de todo mundo que tinha feito o curso pra gente colocar como a gente tinha se sentido e o que na nossa vida tinha mudado e tal. E aí as nossas conversas começaram a ficar mais frequentes. E aí a gente começou a conversar, passar horas e horas e horas conversando sobre muitas coisas. E aí, Eu tive que palestrar pra sogra, tive que palestrar pra ela, depois tive que dar um suporte e ainda palestrar pelo WhatsApp. Isso que é persistência mesmo, hein? sim. E tudo foi muito natural. A gente conversava sobre assuntos da vida em geral. E aí, num determinado momento, acho que caiu uma ficha e, a gente não para de conversar. Né? Tem uma sintonia muito impressionante, porque a gente conversava sobre tudo de uma maneira muito natural. Né? Muito, muito gostosa, muito prazerosa. Então as horas passavam e a gente não percebia. Não é, e que assim, e quando você tava. Era teu início, né? No começo do autoconhecimento, né? Sim. E a gente começa a perceber que a gente não consegue conversar sobre essas coisas, sobre as nossas sombras, sobre a nossa visão de mundo com os nossos amigos, com as outras pessoas. Eu falo, meu, esse cara tá louco. Doido. Que droga que você usou? Tá ficando chato. Tá fazendo o que da vida? Nossa, que papinho é esse? E aí quando você começa a se conectar com as pessoas que estão nesse caminho e estão buscando, é uma coisa assim que conecta e você começa a desenrolar a história e começa a contar suas experiências, o que você foi buscar, como é que você foi buscar, os livros que você leu, os cursos que você fez, as vivências que você teve, os retiros que você fez. E aí as curiosidades, é mesmo, como é que foi? Como é que você faz? O que você fez? Como é que você entrou nesse caminho e tal, né? E tudo nos levou a isso. E aí, depois desse tempo todo conversando só pelo WhatsApp e tal, a gente resolveu Todo esse encontrar. tempo é tipo 6 horas por dia. É. E aí a gente resolveu se encontrar, né, fora desse âmbito de curso e tudo mais. E aí, um beijo aconteceu. E aí começa a nossa história de relacionamento. Até que enfim, né? Depois de tanta palestra. E aí um beijo aconteceu. E aí as coisas se intensificaram. E a gente percebeu que era muito natural que esse relacionamento acontecesse. E aí a gente começou a virar parceiro de tudo. De outros cursos, de outras palestras, de retiros. E a gente percebeu que a nossa vida ia sempre em direção ao autoconhecimento. E aí a gente começou a se conhecer dentro de um relacionamento. Então a gente estava buscando, né, os dois, um caminho de autoconhecimento, mas, entre aspas, sozinhos, por nós mesmos, só conosco. E aí a gente resolveu ampliar isso. Então, além de nos conhecer com a gente mesmo, a gente entende que o relacionamento, ele contribui muito para essa busca mesmo, para esse encontro com a gente. E aí a gente entendeu muitas coisas, né? Porque muitas pessoas esperam que o outro faça por você, isso nunca vai acontecer, isso é muito claro entre a gente. Então, um auxilia o outro, um não faz pelo outro. E é muito disso que a gente quer passar aqui. E aí, com o desenrolar de tudo isso, o que aconteceu? O que aconteceu? Ai, meu Deus. Meu Deus. Como eu falei, eu carregava muitos pesos que eu não imaginava, enfim, tinha muitas coisas na minha vida para resolver. Eu fui resolvendo. Então, esses pesos, eles foram diminuindo. Ah, quer dizer que hoje não tem peso nenhum, eu sou a pessoa mais leve do mundo? Não é assim. Nesse caminho, a gente vai descobrindo que existem passos e passos e passos e passos. Mas eu garanto que hoje,
comparado à pessoa que eu era antes, não tem nada a ver. E aí a gente foi se conhecendo mais, foi entendendo o que era importante pra gente, o que não era importante, o que era imposto e o que de fato o nosso coração vibrava em fazer. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que a gente foi num retiro junto, né? Sim. Na verdade, a gente estava conversando sobre isso, sobre essas vivências e tal. Eu falei, ó, eu acho legal você fazer um retiro, né? Onde que você dá um mergulho mais dentro de si. Porque o treinamento que eu dava era de manhã, você entrava no hotel um dia inteiro e saía à tarde. E aí você ia para sua casa, você convivia com as outras pessoas e tal. Quando você faz um trabalho desse, de autodescoberta, de autoobservação, você começa a perceber que depois você quer ter um tempo para você absorver tudo aquilo, para você ficar procurando compreender tudo aquilo que aconteceu e as coisas que acontecem ainda na sua vida. E aí eu falei, olha, às vezes eu faço alguns retiros, é legal, porque no retiro você fica mergulhado dentro de você, você começa a buscar algumas coisas, descobrir algumas coisas. E ali você não tem contato com outras pessoas que não estão nesse propósito. E tem um retiro que vai ser lá em Mairink, né? Foi em Mairink, aqui próximo de São Paulo. Você não tá afim de ir? E aí o que você falou? Eu fui. Foi? Mas como é que você foi? Com medo, toda Mas ressabiada, como que é levando assim? Eu falei, um não. monte de guloseimas na Então, mochila calma, para que essa história é bem legal. Aí eu falei assim, olha, e ela já sabia que eu era vegetariano, não comia carne e tal já há um tempo. E aí eu falei assim, ó, não sei se você gosta, mas a comida no retiro geralmente é vegano, né? Ah não, tal. Eu falei, ó, comida é boa e tal, é bem Aí legal. todos os preconceitos já afloraram, né? Vegano aí? Abre aquele olho assim, Deve ser tudo nossa, ruim, vou passar fome, certeza. O que eu fiz? o que você fez? Levei uma bolsa cheia de salgadinho, bolacha, um monte de tranqueira pra não passar fome. Olha só, e aí nesse retiro a gente fez algumas práticas de silêncio, né? E teve um momento que foi numa pausa do retiro. Lembro até hoje, a gente estava num morro, assim, numa vista bem bacana, né? Sim. E aí era silêncio, era na hora do silêncio e a gente começou a conversar. Que ninguém saiba disso. E ali muitas coisas começaram a se encaixar, né? E depois daquele momento ali, foi onde a gente decidiu rotular a nossa jornada como um namoro. E desse namoro, o que aconteceu? Virou um casamento? Virou um casamento. Foi o quê? Um ano, um ano e pouco depois, né? Por aí, um ano e pouco, 2. Menos de 2 anos, foi em menos de 2 anos a gente casou. Onde a gente tá gravando hoje esse vídeo aqui é a nossa casa, nosso apartamento. E a gente, nessas vivências de cursos, jornadas e tal, e as pessoas vêm falar, ah, que legal, um casal buscando, é sempre legal os dois juntos buscar, né? Como é que é a vida de vocês e tal. E a gente decidiu compartilhar um pouco mais como que é essa busca, como que é você mudar a tua visão sobre o que é um relacionamento, sem apego, sem joguinho, sem ciúme, encarando o teu parceiro e a sua parceira como um parceiro de vida mesmo, um parceiro de jornada, como um ajuda o outro no desenvolvimento como pessoa, Como né? ser. Como ser. Então, essa é um pouquinho da nossa história. E Sim. no próximo vídeo eu vou falar como que eu entrei nesse caminho do autoconhecimento. Eu não estava buscando isso, homem é muito mais racional, assim, né? Homem ele busca dinheiro, ele busca sucesso, carreira e tal. E quando eu montei minha primeira empresa, eu tive algumas dificuldades e aí eu caí nesse caminho do autoconhecimento. Sim. Cada um cai por um motivo. Cada um Cada um vem... entra por uma razão. A gente tem vídeos contando sobre isso, se vocês quiserem saber mais. São histórias bem interessantes, porque uma das coisas que a gente mais percebe é que às vezes a gente acha que a nossa história é sem graça e que só a gente sente determinadas coisas. E uma coisa que a gente pode garantir, depois de muito tempo nesse caminho,
depois de ouvir muitas pessoas, de atender muitas pessoas, é que tem muitas coisas parecidas. Mas como a gente acha que só a gente sente, a gente guarda, né? E aí a gente fica com aquele sentimento, nossa, eu devo ser estranho, eu devo ser esquisito, só eu penso isso. E não, quando a gente começa a compartilhar, a gente vê o quanto de pessoas também sentem e o quanto nossa palavra muitas vezes pode ajudar, de alguma maneira, né? Então, se você acha que só você tem problema, não, fique tranquila, porque nós somos terapeuta e nós atendemos muitas pessoas, então praticamente não é só você que tem esse problema que você deve estar sofrendo hoje, ou com relacionamento, ou com alguma outra área da sua vida, mas eu posso te garantir que você não está sozinha. E, inclusive, nesse caminho todo que a gente foi percorrendo, foi muito profundo, a gente teve muitas transformações, muitas curas, enfim, muitas coisas aconteceram em pouquíssimo tempo. Casou com o palestrante. Quem diria, né? Do anúncio do Facebook ia se tornar um casamento. Então, como a gente começou o vídeo, quando você decide mudar a sua vida, quando você decide transformar algo que não tá mais legal, tudo vai te levando para um caminho. Então nunca imaginei, eu não estava em busca de ter um relacionamento, eu não estava em busca de nada, eu só queria parar de sentir algumas coisas que eu sentia. E tudo foi me levando para esse caminho. E nesse meio tempo, nossa vida mudou radicalmente. E pode ser que para muitas pessoas não seja assim, mas foi o que a nossa aconteceu. E aí, com esse desenvolvimento todo, muitas pessoas começaram a nos perguntar o que a gente fazia, porque a gente estava diferente, muito diferente. Para vocês terem uma ideia, eu sempre fui vista como a estressada. Não, tudo você se estressa. E qual que era o seu apelido? Garoto enxaqueca. Entendeu? E aí hoje, tipo, a gente é muito mais tranquilo, absurdamente mais tranquilo. Ah, sempre é assim? Claro que não. Nós temos nossas emoções e a gente se permite sentir as emoções, mas vem de um lugar totalmente diferente do que era antes. Mais presente e mais consciente. Exato. E tudo vai se diluindo, que a gente vai falar muito sobre isso aqui ainda. Então, com esse decorrer do tempo, com todas essas transformações, além do que a gente percebia, as pessoas também percebiam e vinham nos perguntar o que a gente estava fazendo, como que a gente tinha conseguido esses resultados. E aí a gente começou a perceber que realmente isso impactava tanto a nossa vida quanto a vida das pessoas. E a gente começou a conhecer várias técnicas diferentes. E a gente começou a se apaixonar por esse processo. E a gente começou a se especializar em várias coisas. E aí nós viramos terapeutas, né? E aí a gente largou nossas profissões anteriores, que a gente tem imensa gratidão, porque nos levaram, né, a esse caminho também. Mas a gente decidiu nos dedicar somente ao desenvolvimento e transformação das pessoas. Porque a nossa transformação foi tão profunda, tão linda, né, que a gente não via graça quase que na vida e muitas coisas que aconteciam, a gente se achava vítima de tudo. Os dias eram cinzas e como a gente começou a ver tanta cor, tanta beleza e sentir uma gratidão gigante por simplesmente estar vivo, a gente decidiu, né, trocar essa parte profissional também para auxiliar as pessoas a encontrarem essa luz que já existe em todos nós. Parece às vezes impossível ou tão distante isso, mas gente, é totalmente possível. Eu vivi uma vida estressada o tempo todo, o Fábio também, em busca de várias coisas que não faziam o menor sentido pra gente, mas que por tudo que a gente acreditava, né, por tudo que a gente tinha vivido, a gente achava que aquilo era o que fazia sentido. E aí a gente começou a perceber que não. E aí a nossa intenção é essa, é contribuir de alguma forma com a vida das pessoas, trazendo a leveza que a gente conseguiu conquistar para as pessoas e desmistificando muitas coisas que a gente escuta por aí, trazendo diversão para esse processo, trazendo alegria para esse processo. É fácil? Nem sempre, mas não precisa ser ruim, não precisa ser tão doloroso, sabe? E aqui a gente vai compartilhar várias dicas do que a gente aplica no nosso dia a dia, do que a gente já aprendeu, do que serviu, do que não serviu. Alguns atalhos, porque você não precisa Sim. ficar tipo anos e anos percorrendo nesse caminho. A gente vai postar aqui, vai falar pra você o que dá certo e o que não deu certo pra gente. Sim. E o que ainda dá certo até hoje. E o que a gente faz, às vezes, para sair de alguma situação que não é tão confortável, não é tão gostosa. Enfim, é um compartilhamento mesmo do dia a dia, nada místico e muito, nossa, impossível. Não, você vai ver que é muito mais simples, muito mais fácil do que você imagina. Basta você querer e estar aberto. Porque lembra, quando a gente decide, tudo
tudo, por mais maluco que pareça, acontece para que você alcance. Em algumas histórias muito loucas, igual a nossa, pode acontecer na sua vida também. Sim. Basta você acreditar nisso, né? E buscar ajuda. Porque eu acho que o grande lance é buscar ajuda, né? É perceber, eu acho que antes de buscar ajuda é perceber que aquilo não tá legal. E que às vezes a gente não consegue sozinho mesmo, não porque a gente é fraco, muito pelo contrário, mas porque a gente tá mergulhado na situação. E tem muito isso, né? Tipo, pedir ajuda é sinônimo de fraqueza. E não é sinônimo de força, de coragem. Então, busque ajuda, pesquise, estude, mergulhe em você mesmo, porque os resultados só serão positivos. Tenha certeza disso. Então, se você gostou da nossa história, clica aqui no sininho, ativa as notificações, se inscreva no nosso canal, que a gente vai postar muitas coisas além da nossa experiência, muitos exercícios que a gente faz no dia a dia, que pode ajudar você a ter uma outra percepção e uma outra visão da vida. Sim, quando você muda a visão da vida, tudo muda. Tudo, absolutamente tudo. E é muito disso que a gente também vai compartilhar. Então, se você acha que alguém possa se interessar por esse tipo de conteúdo, que essa história faz sentido de alguma maneira para alguém que você conhece, compartilha também. Vamos fazer uma corrente de amor, de ajuda, de positividade, né? Tem tanta coisa ruim por aí. Vamos compartilhar o que é bom. Então fica aqui o nosso convite e a nossa gratidão por estarem aqui, nos ouvindo e compartilhando o tempo de vocês com a gente. E um grande beijo e até o próximo vídeo. Até. Beijo.